Amém? Poder sentar? Hoje, todos os irmãos aí no fundo conseguem ver certinho a tela aqui? Bom, como já é de costume dos irmãos, as minhas aulas em geral não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre procuro disponibilizar os irmãos a pensarem. Eu acho que é de pouco proveito nós simplesmente vimos para participar de um estudo como esse e nos limitarmos simplesmente a ler, ouvir e não poder pôr em prática. E essa semana eu estive pensando a respeito do que nós vamos aprender nessa noite. E necessariamente precisamos pôr em prática. Porque nenhum de nós veio aqui porque não tinha o que fazer. Eu entendo que cada um de nós veio aqui porque precisa e quer ser preparado por Deus para fazer a obra dele. E fazer a obra do Senhor não é ficar sentado num banco de igreja. Fazer a obra do Senhor é buscar almas. É levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos que nos cercam, independentemente das circunstâncias. E nem sempre estamos dispostos a pagar esse preço, não é verdade? Então, o assunto de hoje vai nos remeter a uma coisa que de certa forma já é comum para nós. Mas os irmãos vão perceber que precisamos dar um pouco mais de atenção. Então eu vou pedir encarecidamente aos irmãos que se desprendam um pouquinho lá de fora, se concentrem aos assuntos que nós vamos falar aqui. Não se acanhem em fazer perguntas, por mais que o nosso tempo seja curto, mas se for o caso, nós tentaremos respondê-las no final, de forma que os irmãos não saiam daqui com dúvida, ok? Os irmãos têm de posse a apostila e o trabalho que eu trago aqui é um plus. É uma coisa a mais dentro de cada item da apostila, tá certo? Muito bem. Também quero aproveitar para, irmão Marcos, só uma dúvida, o intervalo do café são 10 minutos, é isso? Tá. Eu gostaria de pedir para os irmãos, se for possível, nós combinarmos, diminuirmos um pouquinho o intervalo do café, porque eu gostaria de apresentar para os irmãos um material que em função de uma solicitação da nossa professora, irmã Célia, a respeito de Bíblias de estudo. Eu achei oportuno trazer para os irmãos o resultado desse trabalho, que eu acredito que vai ser muito legal, principalmente para nós que estamos fazendo esse curso de estudo bíblico. Vai enriquecer. Então, eu gostaria de pedir a gentileza dos irmãos, se for possível, diminuirmos um pouquinho o horário do café, para que eu possa apresentar esse material para os irmãos, e com certeza vai ser de muita utilidade. Bem, também se quiser fazer, não quero ver nada disso, eu quero curtir meu café, beleza, sem problema, tá bom? Muito bem, o assunto de hoje, deixa eu me sintonizar aqui com o meu amigo, porque com uma mão só é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, aí está. Jesus, 1-0, porque podia estar show. Tema 10, como devorar, né? E a perguntinha básica, por que devorar? Como devorar e o modelo de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que nós vamos ter hoje. Muito bem. Oh, Jesus, 1-0 aqui para a máquina. Aê, acho que agora vai. Tá bom. Por que devo orar? Eu peço aos irmãos que façam essa pergunta para você, mas com o seguinte aspecto. Pergunte essa pergunta, ou faça essa pergunta para você, mas como se estivesse diante de um incrédulo, ou de uma pessoa não cristã, ou uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ou um amigo, um familiar, que precisa entender a necessidade da oração. E essa pessoa te perguntasse, por que eu devo orar? Qual será o assunto que vem na nossa mente? Qual será o argumento que vem na nossa mente? Por que eu devo orar? Para facilitar o raciocínio, vamos entender o significado de oração. Ok? Muito bem. Isso aqui segundo o Wikipedia. Wikipedia é a biblioteca que nós temos disponível na internet, que todo mundo tem acesso, inclusive os não cristãos. E é lá que eles fazem consulta, muitas vezes para tentar nos derrubar. O que diz o Wikipedia a respeito de oração? Então ele diz, oração é ato
religioso. Destaquei a palavra religioso. Desperta essa aí na sua mente. Ato religioso que visa ativar uma ligação. Observe que ligação está em maiúsculo, exatamente para chamar a sua atenção, para despertar na sua mente o significado dessa coisa. Ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Tranquilo até aqui? Segundo os diferentes credos religiosos, a oração pode ser individual, comunitária ou ser feita em público ou em particular e pode envolver o uso de palavras ou música. Música? Na nossa harpa cristã tem diversas orações que nós cantamos. Amém? Pesquisas científicas sobre o uso da oração estudam, na sua maioria, o efeito dela sobre a cicatrização de feridas ou doenças. A eficácia da oração para a cura física por meio de uma divindade tem sido avaliada em diversos estudos com resultados contraditórios. Eu fiz questão de pegar essa definição, irmãos, para nós nos situarmos na sociedade que estamos vivendo. Nós não estamos falando de Bíblia aqui. Nós estamos falando de uma biblioteca da internet. A própria internet testifica de Jesus para nós. Porque nós temos plena convicção que nosso Deus tem poder, sim, de curar. Eu achei muito interessante, porque esses dias que eu estava hospitalizado lá em Marinque, num determinado momento, entrou uma enfermeira e falou: Suzana, posso pedir uma coisa? Posso. Tem uma senhora aí que quer fazer uma oração pelo senhor. O senhor permite? Claro, seja bem-vinda. A senhora simples, entrou, me cumprimentou. Comumente, boa tarde, posso fazer uma oração pelo senhor? Claro, fique à vontade. Fez a oração ali, não deu 2 minutos de oração, Deus continuou abençoando, foi embora. E eu fiquei pensando, puxa, a disponibilidade dessa senhora. Ela não se identificou como de igreja nenhuma, não perguntou qual era a minha religião, foi simplesmente lá levar a palavra do Senhor através de uma oração para mim. E assim ela fez, eu tenho certeza, com os outros que estavam lá. E eu fico pensando, puxa, como o Espírito Santo deve ter trabalhado na mente das diversas pessoas que ouviram essa senhora fazer oração. E aí nós podemos observar o quanto muitas vezes nós somos covardes, que nós nos acomodamos com o conforto da nossa igreja, da nossa casa, da nossa sociedade. E quantos aí, principalmente agora na época da pandemia, estão sofrendo uma falta de atençãozinha. É o que eles querem, uma atençãozinha, uma oração. Então tranquilo até aqui, a definição dada pelo Wikipedia. É um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa. Então, a oração, eu posso entender que é um elemento de conexão com Deus. Tranquilo até aqui? Eu vou enfatizar bastante essa ideia, irmãos, porque nós temos ouvido muitas vezes as pessoas dizerem assim: porque a oração tem poder. Me mostra isso na Bíblia. Deixo claro aos irmãos, essa aula, esse curso, é um nível teológico um pouquinho maior do que nós teríamos numa escola dominical ou num culto de ensino qualquer, tá certo? Então eu vou enfatizar aos irmãos a pensarem a respeito, a refletirem, a pesquisarem, a buscar fundamentos para o que nós estamos fazendo. Nós precisamos sair daqui desse curso preparados. O mínimo de preparação nós precisamos ter para enfrentar o que nos aguarda aí fora, certo? Então às vezes a gente ouve algumas expressões, claro. Peço de gentileza dos irmãos, não vamos sair deflagrando aqui contraditórios de outras pessoas que possamos ouvir. Mas é preciso que nós tenhamos na nossa mente o entendimento. Então, se a oração é o elemento que me permite conectar com Deus, aonde está o poder da oração? Sei que é uma pergunta muito difícil, né? Mas... Cri. Glória a Deus, seja louvado. Em Deus. Porque todo o poder pertence a Ele. Então não é a oração que tem poder. Está certo? Irmãos, pegou. Vou fazer você pensar. É necessário que nós tenhamos esse entendimento. Tranquilo até aqui? Agora, segundo o que diz, continuando aqui, o que diz então o dicionário da Bíblia de Almeida? Está lá na página 120, na versão de 1999. Agora é dicionário bíblico, está certo?
que ele diz? Uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou pensamentos em particular, ou em público. Deve incluir. Opa, agora o negócio vai ficar mais estreito, hein? Salmo 51, quem achou pode ler. No estudo a gente lê Bíblia, e muito. Hoje se prepara que nós vamos ler bastante Bíblia. Salmo 51, quem achou pode ler. Um outro irmão já pega Salmo 95, 6 e 9. E um outro, Apocalipse 11, 17. Isso que nós estamos no primeiro ponto da nossa apostila aí, tá? Que diz Salmo 51? Tem um microfone aqui? Irmão Cadu? Eu não sei. Obrigado. E aí, irmãos, hoje nós vamos precisar acelerar um pouquinho, tá? Tem bastante coisa para falarmos. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas. Isso quer dizer que aí o salmista está declarando que ele transgride. Há uma confissão. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, nós vamos ver mais para frente dentro do modelo de oração que o Papai do Céu nos ensinou. Então ela tem que ter confissão. Salmo 95, 6, 9. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, é o nosso e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante, terão visto as minhas obras. Onde está a adoração aí? Sei lá, irmãos, a irmã que leu. Logo nos primeiros versículos lá. Exatamente. Então, outra referência que o dicionário bíblico nos dá. Então, tem que ter confissão, tem que ter adoração, tem que ter comunhão. Salmo 103, 1 ao 8. Tem que ter gratidão. Tem que ter petição pessoal. E tem que ter intercessão pelos outros. Nós já vimos em diversas oportunidades as orações intercessórias. Certo? É uma demonstração que nós não somos egoístas, porque muitas vezes só pedimos por nós. E só sabemos pedir. Mas a oração não pode ser só de pedir, ela também tem que ser de agradecer. A oração, ela tem que conter a minha confissão de que sou dependente de Deus exclusivamente e que sem Ele nada sou. E é pela misericórdia dEle, pela graça dEle, que eu chego à presença dEle para falar com Ele. Esse é o maior sentimento que nós possamos, maior entendimento que possamos ter a respeito de oração. E aí já entra um pouquinho no segundo tópico, né, que fala a respeito de como orar. Então, a nossa oração não pode ser aquela coisa repetitiva. A própria Bíblia nos ensina isso. Diferente de alguns lugares que dizem religiosos, mas onde as pessoas falam a mesma coisa o tempo inteiro. A igreja romana tem esse costume, né? Então, são as rezas. A diferença da reza e da oração. Oração é uma conversa. É um sentimento de conexão, diferente da decoreba, tá certo? E aqui eu trago também a menção aos irmãos que devemos nos atentarmos a isso, porque às vezes nossas orações acabam ficando repetitivas, né? Principalmente aquela de manhã, aquela de noite, aquela antes do alimento. Muitas vezes nossas orações ficam repetitivas, então precisamos tomar cuidado para que elas não fiquem mecânicas. É necessário que o nosso cérebro processe essa comunicação com o nosso Deus. Tranquilo até aqui? Bom, aí ele acrescenta mais um detalhezinho que eu achei muito legal. Para ser atendida, a oração requer Salmo 66, 18. Eu vou fazer uma sugestão para os irmãos. Evitem de ficar copiando agora. Procurem entender, porque esse material vai estar disponível para os irmãos. Então, se os irmãos ficarem só copiando, fica igual aquela aula de
de ginásio, né? A professora tem que escrever, esperar o aluno escrever, para depois apagar e escrever de novo. Não, procure entender o que está sendo dito, tá certo? Lógico, você pode fazer suas anotações, mas não se prenda em copiar o que está aqui no Data Show, porque isso aí vai ser disponível para os irmãos, tá? Procure entender, entenda o esquema do negócio. Eu vou abrir um rápido parênteses para falar de uma coisa que eu já aprendi há algum tempo. Desde a minha época secular, lá no Objetivo nós tínhamos esse costume. Todos os irmãos aqui, ou existe alguém aqui que nunca ouviu uma piada? Alguém aqui que nunca ouviu uma piada? Todos nós já ouvimos uma piada, certo? Ok. Eu sou péssimo para contar piada. Eu conto uma piada, muitas vezes, a pessoa que me vê ouve e fala assim, já acabou? Eu não sei contar piada. Por outro lado, tem conhecidos que, cara, mal começa a contar piada, eu já estou esborrachando no chão de dar risada. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós ouvimos uma piada, você fala para a pessoa, espera um pouquinho que eu vou anotar. Como que você disse aí? Peraí, como que é? Algum de nós sabe de alguém que anotou uma piada? Ninguém anota piada. Ah, sim. Mas então, por que nós não aprendemos da mesma forma quando aprendemos uma piada, as coisas normais, seculares? E eu digo para os irmãos, eu pus isso em prática e deu certo. Porque quando eu vou ouvir uma piada, eu me predisponho psicologicamente, porque a pessoa fala para mim, cara, eu tenho uma piada legal para te contar. O que você faz? Psicologicamente, você se predispõe a receber aquela informação. Não é isso? Você não vai pegar um bloquinho de anotação para dizer, espera aí que eu vou anotar aqui o que você vai falar. Não. Então, uma das técnicas de estudo, irmãos, é exatamente isso. Procure se entrosar com o que está sendo dado no momento, procure interagir, deixe que o assunto te envolva, de tal forma que a sua mente trabalhe e armazene a informação sem que você precise ficar anotando tudo que foi dito ou escrito. O importante é que o teu cérebro trabalhe no entendimento dos fatos. Isso vai te dar muito mais propriedade. E aí depois você pode até fazer as suas anotações, mas você vai rever, como a gente chama de ruminar o conhecimento, né? Você vai rever isso que foi dito, então vai ficar mais forte na tua mente. Então, peço aos irmãos, se concentrem em entender o funcionamento do negócio. E aí depois as anotações os irmãos vão poder fazer com mais facilidade. Beleza? Então vamos aí. Salmo 66, 18. Quem achou pode ler. Se em meu coração dá para entender que aí é uma separação, um reconhecimento de um erro, de uma falha, e ao mesmo tempo uma santificação, porque ser santo é ser separado, não é ser perfeito. Então, para que a nossa oração possa ser atendida, é necessário que existam purificação, fé. Eu posso orar sem fé? Não faz sentido. Por isso que as nossas orações não podem ser uma mera decoreba. Eu preciso estar com a minha vida em união com Cristo, porque senão não tem a ligação. Ah, mas eu sou pecador, e como pecador eu não chego na presença de Deus. Sim, mas você faz a oração através de Jesus. Ele é o nosso canal, Ele é o nosso condutor. É através dele que nós chegamos ao Pai. Então eu preciso ter esse conhecimento, essa convicção. Além do mais, eu preciso ter submissão à vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15, Marcos 14, 32 e 36 também. O que é essa submissão? É entender que a vontade de Deus é soberana. Não é pelo fato de eu ter orado, pedido, ter sido purificado, ter fé, que Deus vai me atender. Deus atende se Ele quiser. Agora, não é porque Ele não me atende que eu vou fazer como muitos romanos fazem, né? Eu vi outro dia uma senhora fazendo. Ela pega uma santa e coloca de cabeça para baixo dentro de um vaso com água. Eu achei aquilo estranho. Vai matar o santo afogado? Não, só vai sair daí quando eu atender o meu pedido. Coitado. A pessoa está fazendo isso porque crê que é certo, acredita naquilo. Acende velas e velas, quase incendeia a casa inteira e o santo não responde.
Mas o entendimento do cristão tem que ser diferente disso. Deus não está subjugado às nossas vontades. Eu sempre digo que Deus não é um serviçal que fica com uma toalhinha no braço do nosso lado. Pois não, meu servo, pois não, meu filho, o que queres que eu te faça? Então precisamos entender que a vontade de Deus é soberana, ponto. Além disso, tem que ter a direção do Espírito Santo. Judas 20. Se a nossa oração não tiver direção do Espírito Santo, como que Deus muitas vezes vai entender aquilo que nós estamos falando? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que através de gemidos inexprimíveis. Então percebe quanta coisa que tem envolvida a oração? Que não é simplesmente um ato de simplesmente falar e reclamar ou pedir. A nossa oração precisa ter isso, irmãos. Além do mais, eu preciso ter espírito de perdão. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, né? E essa história de perdão é complicada para nós. Principalmente que vivemos numa sociedade como essa, onde todo mundo se prevalece de, você sabe com quem você está falando? Porque eu. Então temos que estar alerta com isso. E além do mais, relacionamento correto com as pessoas. Hoje, nós temos observado em diversas oportunidades que às vezes pessoas no mundo cristão se ensoberbecem e começam a passar por cima de todo mundo. Eu tive diversas experiências aqui mesmo na igreja de pessoas que se prevaleceram da posição eclesiástica que tinham, ou hierárquica dentro da estrutura da igreja, e simplesmente passa por cima. Ao passo que, quando fala com o superior dessa pessoa, aí tem toda uma comunicação cordial, né? Mas quando fala com o subalterno, então é necessário que nós tenhamos isso em mente. Somos servos, irmãos. Somos nada. Somos instrumentos de Deus. E para isso é preciso que nós estejamos segundo a vontade dEle. Então a oração é o método pelo qual nós chegamos à presença de Deus para conversarmos com Ele, para levar a Ele primeiro o nosso agradecimento e também as nossas necessidades, o nosso reconhecimento que somos imperfeitos, que dependemos dEle para tudo, e que sem Ele nos conduzir, sem o Espírito Santo nos guiar, nós só vamos fazer besteiras e pecar cada vez mais. Tranquilo até aqui? Tá bom. Muito bem. Por que devo orar? Nós já vimos isso. Porque você vai encontrar uma situação onde alguém da sociedade vai dizer assim, escuta, o seu Deus não é onisciente? O que significa mesmo onisciente? Lá vem irmãozando com as perguntas dele. Onisciente é uma palavra muito difícil, tem que procurar no dicionário. Isso, né? Que tem todo o conhecimento. Aí o incrédulo vai falar para você, se o teu Deus tem todo o conhecimento, por que eu preciso dizer para Ele o que eu preciso? Por que eu preciso orar para Ele? Por que eu devo orar se Deus, soberano, sabe todas as coisas? Primeiro, nossas orações não mudam o conselho eterno de Deus, mas contribuem para o seu cumprimento. Para entendermos melhor, de forma misteriosa, a Bíblia diz que a oração muda a forma de Deus agir no tempo e no espaço, ainda que ela não altere o seu decreto eterno. Então veja, a soberania é de Deus, está certo? Mas quando Ele ouve as nossas orações, dentro desse espectro de tempo e espaço, Ele pode fazer as coisas acontecerem diferentes. E muitas vezes Ele faz. Êxodo 32, 9 ao 14. Quem achou pode ler. Êxodo 32, 9 ao 14. Vale Bíblia do celular também, tá? Só não vale o pastor ficar respondendo todas, hein? Cadê o microfone aqui daí? Parece só um minutinho, mano. Deixa o microfone para
depois a senhora poder ouvir na gravação que a senhora mesmo disse. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O contexto é um pouquinho longo, mas deu para perceber aos irmãos, que tenho certeza, o que estava sendo dito ali. Deus tinha estabelecido uma pena para o povo de Israel devido à sua desobediência. Mas Moisés intercede. Aí vem uma palavrinha, irmãos, depois nós vamos falar disso. Tem uma palavra aí chamada arrependeu-se. Cuidado com isso. Deus se arrepende de alguma coisa? Óbvio que não. Deus não vai se arrepender de nada nunca. As questões de tradução das nossas Bíblias muitas vezes geram pegadinhas para nós precisamos estar atentos. Certo? Aqui a questão é de consideração de Deus em simplesmente não atender o pedido de Moisés, mas fazer com que o reconhecimento de Moisés levasse até para o próprio povo a soberania de Deus. Porque o próprio Moisés testemunha disso para o povo de Israel. O próprio povo de Israel percebe que havia uma pena estabelecida para eles, mas Deus, na sua infinita misericórdia, mudou isto. Mas não quer dizer que Deus se arrependeu. Então, de novo, a Bíblia diz que a oração muda a forma de Deus agir no tempo e no espaço. A punição para o povo de Israel não deixou de acontecer, ou deixou? Então, no sentido de nós podermos entender que a oração, ela é necessária para que nós possamos estar perante o nosso Deus, reconhecendo a soberania da vontade dEle em nossas vidas. Reconhecer que Ele é Deus, e que essa oração, que essa conversa, que esse canal é o meio pelo qual eu consigo chegar a Ele e receber as bênçãos dEle. E aí, no resumo, na verdade, quando oramos, Deus executa exatamente aquilo que Ele determinou na eternidade em resposta às nossas orações. Então sim, aí prevalece o entendimento de que Deus sabe de todas as coisas. Então, antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Mas temos que tomar cuidado com expressões como essa. Se Deus é soberano, então por quê? E Ele sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? Exatamente por isso, porque Ele é soberano. Então, não devemos deixar de orar porque Deus é soberano. Ao contrário, devemos orar justamente porque Ele é soberano. A soberania de Deus garante que, pelo seu poder, nossas orações se tornem eficazes. Orar ao Deus que é soberano sobre todas as coisas é um conforto e não uma perda de tempo, como diz algumas pessoas. É comum nós ouvirmos: tanto tempo que eu venho pedindo isso a Deus, tanto tempo que eu venho orando e não acontece.
Esquecemos muitas vezes que a soberania de Deus estabelece o tempo que Ele quiser para que as coisas aconteçam em nossas vidas, ou não. Um exemplo muito prático disso é quando nós, pais, ouvimos nossos filhos pedirem, por exemplo, uma bicicleta. Quem é um pai que já não viu um filho pedir uma bicicleta? Ou um outro brinquedo que você analisa como pai e fala assim, opa, agora não é hora de você ter isso. Agora não é o momento, você não está preparado. Ou não tenho condições financeiras para tal também. Mas o pai está sempre analisando as possibilidades daquilo não servir como um instrumento de mal para o filho, ou de perigo para ele. Deus também faz assim conosco. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber as bênçãos que pedimos para Deus. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Bom, eu tinha colocado aqui um site, mas não vai abrir. Por que eu enfatizei tanto essas questões, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas começam a defender que, a partir do momento que você tem conhecimento, então você tem poder. Então você pode argumentar com as forças do universo que vão operar em seu favor. E cada vez mais é assustadora a quantidade de sites e plataformas que tentam evidenciar a importância do ser humano, deixando de lado completamente a figura de Deus. Na cabeça dessas pessoas, ser cristão, nos dias de hoje, é uma coisa obsoleta, uma coisa atrasada, uma coisa que não tem futuro. E é preciso que nós combatemos isso de uma forma muito mais inteligente do que está sendo colocado aí. Muito bem. Avançando aqui, dúvidas sobre esses dois pontos, por que devorar e como devorar? Irmãozana, você não vai ler o texto da lição? Eu não, espero que você já tenha lido. Se você não leu, vai ter dificuldade hoje para entender algumas coisas aqui. Bom, estou brincando. Claro que, como eu disse, esse material vai estar disponível para os irmãos voltarem, estudarem com mais detalhes, porque tem bastante coisa aqui, muita coisa aqui, tá certo? Então falamos agora rapidamente sobre o modelo bíblico de oração, o famoso Pai Nosso, que também é conhecido como oração dominical. Por que é conhecido como oração dominical? Alguns entendidos, eruditos, defendem a ideia de que era chamado de dominical porque foi dita por Jesus. O que tem a ver Jesus com domingo? Não, é questão de traduções. Então, os eruditos ou os teólogos mais aprofundados nos estudos entendem que ela também era chamada de oração dominical. Ok? E a primeira expressão, que já é conhecidíssima de nós, o texto que nós vamos estar lendo está em Mateus 6, 9 ao 13, também em Lucas 1 ao 4. A diferença entre os dois livros a ideia de Lucas, ele é um pouco mais sucinto, porque ele trata especificamente de uma situação um pouco mais política. Já em Mateus, é um pouco mais doutrinário. Então, por isso, um pouquinho da diferença entre os dois. Mas o conteúdo é o mesmo, tá certo? Não há diferença nisso. Bom, e aí começa a expressão: Pai nosso que estás no céu, nos céus. Não vou entrar nos detalhes de por que plural dos céus, tá? Esse é um outro assunto vasto, né, profundo, mas nós vamos gastar muito tempo aqui, não vale a pena. Para esse momento não é a pauta. A expressão que diz, Pai nosso que estás no céu. Aqui a apostila nos fala em orar com gratidão por Deus ser nosso Pai, e assim vem mais outras explicações com os devidos versículos aí, ok? Nós vamos acrescentar a isso mais este contexto aqui, mais esse texto. A palavra traduzida como pai corresponde à palavra aramaica Abba. Para entendermos melhor isso, é muito comum na criação dos filhos vamos dizer assim, uma forma carinhosa de falar.
Então, por exemplo, a criação que eu tive, a maioria das pessoas da minha família, principalmente o pessoal de Belém, boa parte do norte, usa a expressão papai e mamãe. E isso não é só na questão de criança. Adultos, idosos, mantêm essa expressão. Então, por exemplo, quando eu falo com meu irmão, a primeira coisa que eu pergunto para ele, como é que está a mamãe? E já aqui em São Paulo já não é tão comum nós ouvirmos esse tratamento, né, de papai e mamãe. E se você vai para o nível mais atual, aí já é pai ou você. Se for para o inglês, aí vai ser dad, não é father, coisas parecidas. Ou seja, esse aba é para trazer esse sentido, sabe, daquela relação próxima de pai e filho, de família, de casa. Né? Essa é a intenção da expressão aba, e por isso pai nosso, paizinho. Aquele sentimento afetuoso. Então, essa era a forma aramaica, que era uma forma comum de um filho se dirigir a seu pai com carinho. Agora, detalhe, acredito que na criação dos irmãos também, não existe espaço para você tratar seu pai e sua mãe de você. Ai de mim, do meu irmão, de qualquer sobrinho, primo, qualquer fedelho que foi criado junto comigo, que tratasse seu pai ou qualquer adulto de você. Quer dizer que em Belém não se usa muito a expressão você para o tratamento assim. Você é uma expressão carinhosa entre marido e mulher, namorado e namorada. É tu. A segunda pessoa do verbo é tu. É tu foste, tu vais, tu vens, é tu. Ai de nós que tratassem o idoso por tu. É o Senhor. Ponto. E hoje ainda tem esse costume, às vezes as pessoas falam assim, você está me chamando de velho? A nossa formação é assim, nós não tratamos o Senhor pela idade, nós tratamos o Senhor em reverência e respeito àquela pessoa, que nós julgamos ter um nível maior do que o nosso, independentemente seja da idade. Mas hoje já não é tão comum. E aí a gente vê, às vezes, né, as pessoas se tratarem o pai e mãe de você, você, que de certa forma é normal. Mas na formação minha e também dos meus filhos, não existe essa relação tão próxima assim. Há uma distinção disso. Bom, de toda forma, entendemos que muito significado o fato de Jesus ensinar que devemos nos dirigir a Deus como Pai, em reverência, em soberania, em reconhecimento que Ele é o nosso Pai. Isso porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus. Espera aí, mas aí fora todo mundo fala que todo mundo é filho de Deus? Vamos entender. A Bíblia diz que o homem caído é, na verdade, filho da ira. Isso está lá em Efésios capítulo 2, do 1 ao 4. Mas Deus nos adotou em Cristo Jesus. Aí você vai encontrar as referências de João 12, 3, 5 ao 8 e do 11, João 11, 52. Onde há uma menção clara de que nós somos adotados. Isso significa que, pelos méritos de Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus e recebidos como herdeiros em sua família. Só podemos chamar Deus de Pai por causa de Cristo. Uma pessoa que não reconhece Cristo como Filho de Deus não pode pensar em querer ser filho de Deus. A pessoa que não aceitar a Jesus está fora de ser tratada como filho de Deus. Todos nós somos criaturas, beleza, todo ser humano é criatura de Deus, mas para ser filho, tem um critério aí, certo? Isso tem que estar muito claro em nossas mentes, porque vamos encontrar situações onde as pessoas vão nos questionar essa situação. Você quer dizer que eu não sou filho de Deus? Então nós precisamos de sutileza, de estratégia, de conhecimento, para poder abordar essa pessoa de tal forma que possamos levar o conhecimento para ela, sem que ela se sinta agredida. Quem é que se sente bem quando alguém diz que a pessoa não é filho de Deus? Você está louco? Se eu não sou filho de Deus, eu sou filho de quem? Do diabo? Você vai ouvir isso aí. Então precisamos tratar, né, com delicadeza, e pedir muita unção para o Pai do Céu para podermos abordar as pessoas de tal forma que elas recebam essas informações e entendam, quer dizer, então que eu tenho que aceitar Jesus para ser filho de Deus? Sim. Beleza. Tranquilo até aqui? Pai nosso que estás nos céus, também é grande o número daqueles que foram redimidos por Cristo e aceitos na família de Deus. Então, nós sempre devemos ter em mente que não estamos sozinhos, mas pertencemos a uma grande família.
No cristianismo não há lugar para individualismo. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica nessa verdade maravilhosa. Simultaneamente, milhões de filhos se dirigem em oração ao nosso Pai, e Ele escuta a cada um deles. Deus ouve todas as orações dos seus filhos, sim. Cuidado com isso. Então, se um ímpio orar a Deus, ele não vai ser atendido? Ou Deus não vai ouvir a oração dele? Vamos entender, pegadinha. Para um ímpio orar, ele precisa saber o significado da oração. Ele precisa ter na mente dele o que é que ele está fazendo. Ou ele está orando simplesmente porque alguém disse, e ele já ouviu um monte de vezes na televisão, que os caras vão fazer uma oração forte. Não, ele precisa ter um entendimento. E exatamente por ele ter um entendimento, ele vai começar a reconhecer a soberania de Deus na vida dele e vai aceitar Jesus. Muito mais facilmente do que se você estivesse ficando lá do lado dele. Você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus, senão você não vai para o céu. Então, irmãos, Deus nos dá estratégias, desde que nós deixemos que Deus nos dê. E eu quero que rapidamente comentar, os irmãos que nos estão vindo na escola dominical, venham para a escola dominical, porque nesse domingo nós vamos ter uma lição maravilhosa desse trimestre que vai ser abençoado, porque vamos falar a respeito de Paulo. Esse que é um cara que usufruiu das estratégias de Deus para evangelizar aquele povo, foi Paulo. Eu tenho visto aí com os eruditos que há um entendimento de que depois de Jesus Cristo vem Paulo. O cara que batia com qualquer pessoa, conversava, dialogava, ganhava aquela pessoa. E gerou problemas, claro, né? Mas não é diferente para nós hoje na nossa sociedade, irmãos. Misericórdia. Estamos vivendo difíceis dias mesmo. Então precisamos estar alertas e preparados. Tranquilo até aqui? O máximo no nosso tempo não dá. Muito bem. Pai nosso que está nos céus. A razão pela qual isso acontece é porque nosso Pai não é qualquer tipo de Pai. Eu ultimamente tenho tido cada tipo, hein? Na verdade, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Essa é uma clara identificação ou indicação da sua divindade. Não oramos a um Pai eterno, mas a um Pai celestial, cujo trono está nas alturas e faz da terra o estrado de seus pés. Estrado, o que é estrado? Irmãozana, eu te contar, você viu? Estrado de seus pés. Uma pergunta muito difícil. Sei lá o que é estrado. Aí já está a dica, né? Estrado de seus pés. Chega uma pergunta muito difícil, mas faz um esforço aí, vai. Não. Não seria um sapato. É onde você coloca os pés calçados no sapato também. A nossa igreja não tem mais. Até um tempo atrás tinha uns bancos. Até na sede também tinha. A igreja romana tem muito disso. Tem uma parte de madeira depois do banco, que é para as pessoas colocarem os pés ali, para descansarem os pés. Aí no nosso mundo de tecnologia, é comum pelos móveis ergonômicos, que toda mesa que tem um profissional sentado, tem um suportezinho de plástico, onde ele coloca os pés, para não ficar totalmente, né, fora de forma. Então, estrado dos pés, um lugar onde se apoia os pés. E aí tem essa identificação. Quer dizer, Deus está num plano tão elevado que, para podermos entender a posição dele em relação a nós, é como se ele estivesse ou nós estivéssemos numa posição onde ele coloca os pés para descansar. E aí nós podemos entender como Satanás foi tão metido a besta, desculpa a expressão, né? Querer ser maior do que Deus. Cuidado. Tranquilo até aqui? Vamos só avançar aqui para a gente concluir. Bom, a outra expressão que nós vamos entender. Entenderam a questão do Pai Nosso, que estás no céu? Já deu para identificar. Beleza. Santificado seja o teu nome. A frase santificado seja o teu nome, essencialmente expressa uma preocupação com a glória de Deus. Os filhos de Deus adotados em Cristo
entendem que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus, é a santificação do seu sublime nome. Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos que distinguiam uma pessoa de outra. Na verdade, os nomes eram considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. Por isso que existe muita referência da família. Nós vemos diversas expressões bíblicas onde há lá o nome da pessoa, filho de alguém. Tem lá, isso é em diversas passagens bíblicas. Isso é uma tradição judaica, inclusive, né, de fazer essa referência à família, certo? Então, quando nós temos essa expressão de santificado seja o teu nome, nós enaltecemos a soberania de Deus, distinguindo que há uma separação. O nome de Deus é santo. Então, nós precisamos reconhecer isso nas nossas expressões com Ele. Com isso em mente, podemos entender melhor a petição: santificado seja o teu nome. O nome de Deus revela o que Ele é em si mesmo. Então, quando pedimos ao nosso Pai que em seu nome seja santificado, estamos dizendo que o nosso desejo principal nesta vida é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Parece uma frase simples, né? Santificado seja o teu nome. Quantas vezes nós ouvimos isso e sequer paramos para pensar a respeito? Por que santificado seja o teu nome? Por que essas palavras? Tranquilo até aqui? E para a gente já ir para o café. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Aqueles que se preocupam que seu Pai Celestial seja glorificado e seu nome reverenciado, também desejam que o reino de Deus seja estabelecido mais e mais neste mundo. Nós estamos vivendo no reino de Deus, na nossa sociedade, hoje, 2021? Cri. Vamos repetir a pergunta. Estamos vivendo o reino de Deus na nossa sociedade, em 2021? Tem um versículozinho na Bíblia que diz que o mundo... Então como que é essa história de reino de Deus para os crentes? Tivemos uma lição bíblica explicando, na escola dominical. Quem é que domina as nossas ações? Quem é que está no controle do meu pensamento? Quem é que tem o domínio da minha vida? Hoje nós temos a oportunidade de escolher. Qualquer pessoa tem oportunidade de escolher. Quem é que está no domínio da sua vida? O Deus do bem ou o Deus do mal? Óbvio, né, irmão? É o Deus do bem. Então, se é o Deus do bem, por que nós não fazemos as coisas que agradam esse Deus do bem? Tá certo? Já, irmão Marcos. Para nós refletirmos, tá? Quando oramos pedindo que o reino de Deus venha, estamos reconhecendo o domínio de Deus e almejando que este reconhecimento também alcance todas as partes desta terra. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Cuidado. O reino de Deus está presente, mas todos estão sob o reino de Deus? Então percebam, são sutilezas, são detalhezinhos que nós vamos poder, conversando com as pessoas, levar essa informação para ela. E aí com certeza o Espírito Santo vai trabalhar nessa mente e que em pouco tempo ela estará reconhecendo a soberania de Deus, aceitando Jesus e fazendo parte da sua igreja, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Está lá em Mateus 4,17. Chegou. E nos dá a oportunidade de fazermos parte deste reino. E dentro em breve, em pouco tempo, com certeza, aí sim, nós vamos ter, após o arrebatamento, após Jesus vir com a sua igreja para assumir o reino milenial sobre toda a face da terra, onde a igreja do Senhor, eu e você, estaremos reinando com Cristo. Não podemos perder essa oportunidade, não podemos deixar que Satanás nos engane.
e nos faça perder essa graça. Mas também sabemos que este reino ainda não veio em toda a sua plenitude. Ele virá quando Jesus voltar mais uma vez. Então, ao dizermos, venha o teu reino, estamos pedindo pela manifestação plena e final da obra de Deus na história. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho. Estamos pedindo pelo retorno de Jesus. Estamos pedindo pela consumação de todas as coisas para que possamos tão logo viver ao lado de Deus no novo céu e nova terra. Perguntinha. Esse novo céu e nova terra é literal, ou literal, quer dizer, de fato, ou é alegórico? Cri, 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 cri. Eu não quero ter mais aula com a irmã Osana, não, deixa eu só fazer pergunta. É literal ou não? Jesus! Novos céus, nova terra. Será que é uma figura de linguagem? Não, meu irmão, é literal. O pecado contaminou toda a criação, todo o universo. E Deus vai nos dar um novo céu, uma nova terra. Promessa dele, literalmente. Amém? Tudo. Por que a Bíblia diz tudo? Nós estamos fazendo um curso no qual estamos sendo preparados a evangelizarmos pessoas. E como já foi dito anteriormente, é necessário que nós nos envolvamos com o estudo bíblico, nos envolvamos com o conhecimento da palavra de Deus, certo? A Bíblia de estudo, ela é uma ferramenta poderosa para que nós possamos evoluir no aprendizado. Não quer dizer que os comentaristas, os escritores, os comentários bíblicos vão acrescentar coisas à Bíblia, porque isso não existe. Através do estudo dessas pessoas, nós vamos poder entender melhor contextos históricos, contextos de costumes e de sociedade, que na Bíblia não aparece com tanta relevância. Então, às vezes, a Bíblia tem um versículo, uma palavra e tal, e aí vem o comentarista e expande esse assunto. Então, a Bíblia de estudo, ela é fundamental para todos aqueles que querem se aprofundar, se preparar, deixar que o Espírito Santo prepare ainda mais para ser um instrumento. Nós não queremos dizer que você, para evangelizar alguém, tem que ter uma Bíblia de estudo. Não. O que nós estamos dizendo é que, quando você pensa em aprofundar os seus estudos, provavelmente você vai precisar conhecer mais a respeito do contexto relacionado à história bíblica. E aí a Bíblia de estudo vai ser oportuna e uma ferramenta poderosa. Nesse estudo, nós também procuramos frisar que, como na nossa sociedade tem muita coisa escrita errada, tem muito lixo, desculpe a expressão, com o nome de Bíblia. Tem traduções aí que você abre a Bíblia, não está escrito Antigo Testamento, está escrito Velho Testamento. Jogue fora isso, passe longe. Passou, pegou uma Bíblia, abriu lá as primeiras folhas, está escrito Velho Testamento, cai fora. Não gaste seu dinheiro com isso, porque a Bíblia nunca vai ser velha. A parte primordial, a parte inicial da Bíblia é chamada Antigo Testamento. Coisas do passado que continuam valendo hoje. As pessoas que colecionam carro, são carros antigos ou são carros velhos? Então é necessário que tenhamos essa distinção, ok? Então eu fiz aqui um top 5 baseado em algumas pesquisas de outros eruditos também, e muito interessantes. Em quinto lugar, eu identifiquei a Bíblia de Genebra. Por que a Bíblia de Genebra? A Bíblia de Genebra, ela é riquíssima, é uma Bíblia abençoadíssima, tem muito material, tem um contexto muito interessante, porque faz diversas diferenças, a abertura de cada livro, tem diversas referências bíblicas, mas ela é uma Bíblia essencialmente, vamos dizer assim, reformada. Então, por isso que nós colocamos aí, né? Traz ótimos auxílios para o estudo da palavra de Deus, profundamente reformada, e aí ela tem uma visão um pouco mais presbiteriana. É muito comum você conversar com um presbiteriano e você vai encontrá-lo lendo a Bíblia de Genebra. Não tem diferença da nossa, é apenas um tratamento de comentário diferente, mas rico também. Então, muitas vezes é importante que nós a conheçamos.
Mais de 20 mil notas sempre esclarecedoras, os artigos são também interessantes, e aí tem essa parte de confissões e catecismo reformados lá no final da Bíblia, que é um negócio muito legal de nós conhecermos. Isso, irmãos, são elementos de riqueza para o próprio conhecimento nosso a respeito do que é o contexto bíblico, tá certo? Essa é que eu coloquei em quinto lugar. Quarto lugar, a Bíblia de Estudo de John MacArthur, que também é uma Bíblia riquíssima. O comentário dele é muito abençoado, né? John MacArthur é uma referência entre os teólogos de muito tempo, né? Então, os comentários desta Bíblia são importantes para nós, porque a obra traz, entre outros recursos, mais de 21 mil notas de estudos explicativos do famoso autor e pastor americano John MacArthur. Perspectiva calvinista não reformada. A gente depois pode até falar a respeito disso, né? O calvinismo dele não é aquele reformado que muitas vezes traz alguns problemas aí. Mas esclarece aspectos exegéticos de história e praticamente todos os versículos da Bíblia. Visão dispensacionalista, né? E tem ótimas referências cruzadas e riquezas nas introduções aos livros. É muito legal quando você pega uma Bíblia que tem introdução ao livro. Tem Bíblias que são pobres nessas introduções, tem Bíblias que são um pouco mais ricas, e tem outras Bíblias que nem introdução tem. A maioria das nossas Bíblias não tem introdução aos livros, até porque deixa a Bíblia bem maior, tá? Mas é interessante. Então, essa aí eu coloquei como em quarto lugar. Em terceiro lugar, Bíblia de Estudo NVT. A NVT é uma versão mais nova. Todas essas Bíblias aqui são Almeida revisada e atualizada, tá? Mas essa Bíblia em especial, por que eu coloquei aí? Ela tem um distintivo. Então, é a nova versão transformadora. É uma tradução em língua portuguesa com base nos textos originais, hebraico, aramaico, grego, lançada pela editora Mundo Cristão, e tem por objetivo produzir uma versão fiel e acessível com vocabulário popular, em uma série de recursos adicionais que visam auxiliar o leitor nos entendimentos das Escrituras Sagradas, comentários introdutórios sem serem simplistas, e é direcionada para novos convertidos. Então, geralmente, os irmãos que estão sendo preparados para o batismo, ou que estão sendo aprofundados um pouco mais nos estudos bíblicos, essa Bíblia é muito legal. É uma Bíblia interessante também para darmos de presente para os novos convertidos e acompanhá-los. Não é dar a Bíblia para o camarada e falar, se vira. Não, tem que acompanhar ele. Tem que acompanhar o novo convertido, porque ele vai encontrar essas rodas, essas notas de rodapé, vai encontrar os comentários, nós precisamos auxiliá-lo. Mas é uma ótima ferramenta, porque ela tem um vocabulário bem próximo do vocabulário popular, não é um pouco diferente desse vocabulário mais rebuscado, né, que a língua portuguesa tem das traduções. Então é um vocabulário bem simples, muito legal de estudar essa Bíblia aí. E aí nós vamos para o segundo lugar. Segundo e primeiro lugar, irmãos, eu diria que as duas estão no mesmo nível. A NAA, a Bíblia Nova Almeida atualizada, ela é, assim, difícil até de dizer o quanto ela é maravilhosa. É uma Bíblia muito, muito, muito legal, muito mesmo, né? Olha só, Bíblia de Estudo NAA, ou Nova Almeida atualizada, foi criada para ajudar as pessoas a compreender as Escrituras de uma maneira mais profunda. Então, se a gente acompanhar a evolução, essa Bíblia vai trazer mais subsídio ao estudo bíblico. Mais de 44.700 notas de estudos esclarecedores, mais de 200 mapas detalhados, os mapas dela são coloridos, é muito legal. Mais de 200 tabelas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, artigos exclusivos sobre os temas cruciais para o cristianismo do século XXI, introdução aos livros e blocos de livros, concordância bíblica e esquemas explicativos, além das diagramas e ilustrações. Ela é muito legal, essa Bíblia. Muito legal mesmo. E, em primeiro, eu coloquei esta aqui, que é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Esta aqui é como se juntássemos as outras Bíblias e colocássemos nessa Bíblia aqui. Essa aqui, não diferente da NA, mas essa Bíblia é muito legal. A Bíblia da Fé Reformada foi cuidadosamente elaborada sob a liderança editorial de R.C. Sproul, que já deve ser conhecimento dos irmãos, um dos
dos teólogos mais influentes da nossa época, faleceu há pouco tempo atrás, mas deixou um legado imenso. Contribuição de 75 importantes teólogos de todo o mundo, explicações versículo por versículo e temáticas para enfatizar as necessidades da graça de Deus ou conduzir das trevas para a luz das Escrituras. Oferece uma experiência singular de leitura, estudo discipulado para todas as idades e fases da vida cristã. Versão Almeida revisada atualizada, fidelidade em erudição e comentários. Notas teológicas do editor geral do R.C. Sproul, artigos temáticos para enriquecer o estudo das Escrituras. Os irmãos que puderem, adquiram. Agora, não se assuste, porque o negócio é um pouquinho pesado. Então, a Bíblia de Estudo de Genebra, que é a primeira que nós vimos, eu fiz um apanhado hoje muito rápido do que está no Amazon, tá? E quem tem Amazon Prime tem mais descontos ainda. A de Genebra está 147,10, a Bíblia de Estudo MacArthur está 195, a Bíblia de Estudo NVT 149 ou 150, a NA 198 e a Bíblia de Estudo da Fé Reformada 167. A NAA, que assim eu tenho muito carinho por ela, ainda não dá nas minhas condições, porque esse aqui é preço com desconto. E se você for procurar na livraria ou na editora, sai mais caro ainda. E hoje, pela misericórdia do Papai do Céu, olha o que eu tenho aqui. Deus é maravilhoso, rapaz. Aqui, ó. Chegou agora à tarde. Nossa, eu fiquei pulando lá na empresa lá, que não, Deus, eu nem entendi o que estava acontecendo, pulando que nem uma galinha com asa só, né? Mas o Papai do Céu me deu essa bênção, rapaz. Eu tenho agora a minha Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Glória a Deus por isso. E realmente foi um presentão que eu ganhei. E estou muito feliz com Deus por isso, agradeço a Ele imensamente, não mereço nada disso. E eu trouxe também aqui, irmãos, algumas Bíblias de estudo. Por que quando a gente fala de Bíblias de estudo, a gente tem muito essa conotação de Bíblias famosas. Não quer dizer que você tem que ter uma Bíblia famosa. Essas Bíblias são de diversas editoras e de diversas situações. Eu tenho, por exemplo, ali a Bíblia da Igreja Romana. É uma Bíblia de estudo. Tem uma outra Bíblia ali que foi editada pelo Reader Digest, onde você tem os livros apócrifos. É uma Bíblia de estudo. E assim, tantas outras. Eu tenho essa aqui. Essa aqui é mais doideira ainda. Restauração das Escrituras. Essa Bíblia aqui, a maioria das expressões delas estão todas no hebraico. Então, é uma Bíblia escrita em português, mas com as palavras importantes de destaque no hebraico. É muito legal, muito, muito mesmo. Então, Bíblias de estudo. Agora você vê, eu não sei nada. Bom fosse que eu tivesse 1% aí dos estudos que essas Bíblias nos dão. Né? E eu tenho pedido a Deus que me dê graça e condições para que eu possa me dedicar um pouco mais à obra dEle, conhecer um pouco mais da vontade dEle em minha vida, porque sem isso nada somos. Então, a recomendação que eu faço aos irmãos: os irmãos estão sendo preparados para fazer evangelismo de pessoa, para falar de Jesus para as outras pessoas. Então, vamos nos dedicar, irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor dentro das nossas condições, vamos perguntar, vamos discutir, vamos dialogar, não vamos ficar com dúvidas, porque isso não ajuda em nada. Nós nos tornamos muitas vezes crentes mecânicos. Só vem para a igreja, vai para casa. Vem para a igreja, vai para casa. Vem para a igreja, vai para casa. E acabou. Não foi para isso que Jesus nos deu essa oportunidade e pagou um alto preço na cruz do Calvário. Amém? Os irmãos que tiverem mais interesse, as Bíblias estão aqui, podem consultar, fica à vontade. Só tomem cuidado, porque eu tenho muitos ciúmes com meus livros, mas fiquem à vontade para conhecê-las mais de perto. Amém? Vamos voltar então. Eu agradeço a oportunidade dos irmãos por terem me dado essa chance. Vamos voltar aqui aos nossos estudos. Sai daí você. Vem para cá. Vai, meu filho. Agora há pouco o pastor me dava uma orientação para trazer a lembrança dos irmãos que... Deixa eu tirar isso aqui, irmãos, porque nosso amigo aqui está... Meu note já não está lá essas coisas. Então... ele às vezes me faz passar aperto.
Então, como eu comentava, a orientação que o pastor nos deu, que o sentido do nosso curso... Cadu, me dá uma ajuda aqui, por favor, meu irmão. Eu tenho muita janela aberta aqui, eu preciso fechar algumas, outras eu não posso fechar. Cadê o camarada aqui que você tanto gosta? Então, quanto o Cadu coloca aí? A intenção de nós estarmos sendo preparados para, de forma adequada, podermos abordar as pessoas, né? Muitos desses assuntos que nós estamos tratando aqui não quer dizer que você tem que se aprofundar teologicamente para falar de Jesus para as pessoas. Isso vai gradativamente, cada um de nós vai estar sendo preparado. Mas é necessário que você já se desperte, porque o assunto bíblico ele é muito rico, é muito profundo, né? Não é com qualquer leitura que a gente muitas vezes consegue ser elucidado pelo Espírito Santo. O nosso cérebro não consegue processar as informações. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Processar essas coisas que nós temos vivido dentro do estudo bíblico. Tá? Então, mas não se assuste com o conteúdo e com a quantidade de coisas que nós vamos estar aprendendo, mas tenha em mente que é necessário que cada um dos irmãos comece a se despertar, comece a se dedicar, para que mais e mais possamos estar preparados para fazermos a obra do Senhor. Tranquilo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, já vimos? Ou não? Não vimos. Essa terceira petição relacionada a Deus é a consequência natural das duas primeiras. É claro isso? O Senhor já disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem alguns detalhes. Se entendemos que a glória de Deus é o que realmente é importante, e que seu santo nome deve ser reverenciado, e se entendemos a importância que há na expansão do reino de Deus nessa terra, então também entendemos que tudo deve ser ou estar submetido à vontade de Deus. É necessário que tenhamos isso em mente. Tudo deve estar submetido à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós falamos, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu quero aquilo. A nossa mente tem que trabalhar de forma que, olha, eu vou fazer tal coisa, se for da vontade de Deus. Mas eu posso fazer isso. Será que Deus quer que você faça isso? Percebe que é uma diferença, irmão. É um estilo de vida diferente. Nós não somos mais pessoas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos mais a ele. A nossa mente agora trabalha de forma diferente da maneira como a mente das pessoas que não têm Cristo ainda nas suas vidas trabalham. Nós temos que ter claro a nossa dependência total de Deus. Senão vamos fazer coisas segundo a nossa vontade. E nós estamos dizendo assim, seja feita a tua vontade. Então, quando eu digo seja feita a tua vontade, é porque a minha tem que estar submetida à vontade do Eterno. Senão, que valor tem o Eterno na minha vida? Nós vamos ver muitas vezes pela tradição que as pessoas que nos seguem vão dizer assim, mas eu sempre fiz assim, eu fui ensinado assim, a minha família inteira viveu assim. Tá, mas a partir de agora você tem um norte diferente, você tem uma escolha, você continua da mesma maneira que estava antes, ou você muda. E essa mudança ela tem que ser voluntária, ela não pode ser imposta. E para que ela aconteça tem que ter entendimento. Romanos 12, certo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa. A consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento com Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos nos lembrar que é a vontade dele que deve ser feita e honrada. Então, as nossas petições devem passar primeiro por este filtro. Esse entendimento, irmãos, evita que muitas vezes nós pequemos. Como nós já aprendemos, acho que foi domingo passado que nós falamos que a Bíblia é a maneira pela qual nós entendemos como reprimir e como evitar de pecar. E também é a ausência da Bíblia que nos facilita pecar. Então, o nosso entendimento, quando está nessa dependência total de Deus, não quer dizer que nós tenhamos que ficar de braços cruzados, nem dá para cruzar o braço, e vamos esperar que Deus faça tudo por nós. Não!
O fato de estarmos aqui reunidos hoje é exatamente porque nós sabemos que Deus não quer que nós fiquemos de braços cruzados. Por isso estamos sendo preparados para fazermos a obra dele com qualidade e excelência dentro das nossas condições e oportunidades. Mas a vontade é dele. Tranquilo até aqui? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora estreitou. Somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso a que Jesus se refere nessa oração diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física. Ok? Nosso entendimento é que aquilo que nós vamos pedir a Deus está relacionado diretamente àquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E é do momento, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Que graça tem eu pedir a Deus o pão de amanhã? Se eu não sei se eu vou estar vivo. Eu tenho que pedir pelo pão de hoje, porque eu necessito estar vivo hoje. Isso faz com que a nossa mente trabalhe. Hoje, agora já é comum, né, na nossa sociedade, vivemos o modo mais simplista, né? O modo de sermos menos consumistas. Antes as pessoas, eu lembro que as pessoas tinham 20 pares de sapato. Meu Deus, isso é uma centopeia? Né? Quantos? Nossa, a fulana tem não sei quantos pares de sapato. Misericórdia. Às vezes usou uma vez ou não usou nenhuma, comprou e está lá no guarda-roupa. Para quê? Consumismo. Eu tenho 8 ternos. Quantas vezes você usa o terno no ano? Não, vou para a igreja todo domingo, vou para a igreja com terno novo. Para mostrar para quem? Deus está interessado no seu terno novo? Então, hoje nós já estamos começando a viver essa questão minimalista, né? Viver com aquilo realmente que precisamos. Então, o entendimento da palavra de Deus na nossa vida faz exatamente isso. Nós não precisamos viver com soberba. Eu preciso ter a melhor casa, o melhor carro. Não. Eu preciso ter aquilo que Deus me dá para a sobrevivência. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. E muitas vezes, pela nossa ganância, nós acabamos pecando contra Deus. Interessante notar também que Jesus diz: o pão de cada dia nos dá hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiante de que o futuro pertence a Deus. Então, se Deus me conceder o dia de amanhã, vou orar e pedir a Ele que me dê o pão do dia de amanhã. Não serve o pão de ontem. O pão de ontem já foi. Mesmo que eu tenha guardado na geladeira. Meu irmão, entende as coisas. Não quer dizer que aqui você comprou no mercado ontem vai jogar tudo fora, porque você tem que pedir a Deus tudo de novo hoje. Não, você está entendendo o que está sendo dito. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que derrame de sua provisão sobre nós, para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. Significa que o compromisso da provisão de Deus nesse sentido é simplesmente com as nossas necessidades básicas. É claro que se Ele quiser, Ele poderá nos dar algo além do pão diário, mas tudo o que passar disso é simplesmente favor de sua bondade e misericórdia. As dívidas que pedimos para que Deus perdoe não são dívidas terrenas, mas dívidas espirituais. Por isso precisamos entender: perdoa as nossas dívidas ou as nossas falhas, em algumas traduções, assim como nós perdoamos. O mais comum que nós ouvimos, não lembro mais uma, não esqueci. Não, tenta lembrar aí. Não entendi. A quem nos tem ofendido. Olha, irmãos, eu levei tempo para entender isso aí, viu? E aceitar. Entender, muitas vezes nós entendemos, mas aceitar. Peraí, Jesus, o camarada me fez mal. O camarada falou de mim. O camarada moveu um processo mentiroso contra mim, calúnia e difamação, e eu tenho que pedir perdão para ele? Mas, peraí. Meu irmão, é assim. A palavra de Deus diz que é assim. Então você tem que obedecer a palavra de Deus. Não
não vou pedir perdão para esse camarada não, mau bandido, safado. Não, o cara me deu um prejuízo, me roubou, eu vou pedir perdão para o cara? Vai, meu irmão. É preferível que você vá pedir perdão a ele, passe vergonha, seja humilhado de novo e vá para o céu, do que você ir para o inferno com ele. E Deus ainda pode te usar que através desse seu pedido de perdão, Ele reconheça um diferencial na sua vida. E conheça a Jesus através de você. Nós não sabemos os planos de Deus para as vidas das pessoas. Deus sabe, né? Então é necessário que nós reconheçamos a soberania dEle. Então se Ele mandou eu pedir perdão, Jesus amado, não vai ter que pedir perdão. E o negócio é tão pesado, que a Santa Ceia é o exercício que nós temos mensalmente para termos em mente isto. Nós não podemos participar da ceia se tivermos alguma rusgazinha com alguém. Tem que ir lá se acertar antes. É fácil fazer? É necessário fazer? Sim. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão de nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, justificados e regenerados, enquanto estivermos nessa terra, ainda estamos sujeitos ao pecado. 1 João 1:10. Então, é aquela situação que nós vimos outro dia, né? A ação do pecado continua imperando na nossa sociedade e entre nós. E nós, como seres humanos e pecadores que somos, muitas vezes cedemos às tentações do mal e caímos em pecado. Mas temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão a Deus e Ele nos perdoa. Tranquilo até aqui? E qual é o elemento que nós vamos usar para pedir perdão a Deus? A oração. Sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de Cristo. Aqui está um detalhe muito necessário, que o nosso tempo não vai dar para nós lermos os versículos. Mas veja, esse conforto do perdão de Deus através da pessoa de Jesus Cristo acontece exatamente quando Satanás vem até você e fala assim: agora você está dizendo que você não tem mais essa culpazinha, que esse pecado que você cometeu agora está perdoado. E aí você vai lembrar Satanás: está, porque o sangue de Jesus me perdoa de todo o pecado. Então você tem conforto de saber que os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, porque você confessou a Ele, reconheceu a sua culpa, reconheceu o seu erro, e reconhecendo a soberania e a graça e misericórdia de Deus, recebe o perdão de Deus através do sangue de Jesus Cristo na sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua vida mais, para toda hora ficar te lembrando que você é um pecador miserável e que faz coisas erradas que não agradam a Deus. O conforto de saber que o perdão de Deus já nos foi dado. Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Percebe o porquê nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem? Caso de outra forma, não tem como sermos perdoados por Deus, porque é tal como, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós, da mesma maneira como nós. Então, está claro para todos nós. Na parábola do credor incompassivo, Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Lá. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Então, quando eu me resisto não perdoar alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa me ofendeu, mesmo sabendo que é uma ordenança bíblica, eu estou negando o perdão que Cristo me deu. Veja qual a importância do perdão. Então, se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso reconhecer que Ele pagou um preço para que eu fosse perdoado, e reconhecendo isso, esse perdão que vem sobre a minha vida, então agora eu vou também levar aquele que me ofendeu. Qual de nós que não ofendeu Deus? Mas nem por isso Jesus deixou de pagar o preço na cruz do Calvário por todos nós.
Quer dizer, Jesus pode nos perdoar, nós aceitamos o perdão dele, mas quando chega a hora de perdoar o nosso próximo, tenhamos em mente, irmãos, a importância da oração e o reconhecimento da soberania de Deus, principalmente nas questões de perdoar as nossas falhas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Rapidinho para nós encerrarmos. A petição se refere à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, também se preocupa com não pecar contra Deus. Quando oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal. Basicamente, estamos confessando que o alvo, nossa confiança para que possamos andar em santidade é Deus, e não as nossas próprias forças. Por que disso? Porque ser tentado não é pecar. Ok? Ser tentado não é pecar. A expressão bíblica diz: e não nos deixeis cair quando tentados. Porque quando somos tentados, a nossa estrutura espiritual, ela é abalada. Então, o que vai prevalecer? A minha vontade humana, ou a minha espiritualidade, ou o meu compromisso, ou a minha relação com Deus? E quem de nós que não é tentado todos os dias? Cuidado, tem muitas pessoas que dizem que Deus tenta as pessoas. Deus não tenta ninguém. Para entendermos isso, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é importante entender a diferença entre tentação e provação. Tentação, convite ao pecado, puro e simples. Quem é que nos convida a pecar todo o tempo? Deus? Não. Agora, provação, teste. E Deus nos testa todo o tempo. Deus até permite que através de uma tentação nós sejamos testados. Mas não é Deus quem tenta, não. Deus permite muitas vezes que nós fiquemos doentes, que problemas aconteçam em nossas vidas, para que sejamos testados e aprovados. Então, a intenção, quando Deus nos testa, é para que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa relação com Ele e a nossa resistência às ações do inimigo. A tentação não. A tentação vem para derrubar o camarada mesmo. E Satanás, sabendo das nossas fraquezas, onde ele vai atuar? Naqueles pontos que somos mais frágeis, mais fracos. Por isso que temos que estar com a nossa mente, irmãos, em sintonia com Deus. Por isso precisamos estar na dependência dEle. Porque quando nós usamos o poder de Deus em nossas vidas, nós deixamos que Deus prevaleça a vontade dEle em nós, e nós somos vitoriosos. Mas quando nós queremos fazer do nosso jeito, aí estraga tudo. Tranquilo até aqui? Então, que esteja ficando claro, né? Com tentação e provação. Muitas vezes, as provações podem nos deixar expostos aos ataques de Satanás. A história de Jó é um exemplo muito claro disso. Todos nós conhecemos a história de Jó, já tivemos estudos na escola dominical a respeito, e vemos que Jó foi testado. Mas nem por isso Satanás deixou de tentá-lo. Então, precisamos estar alerta a esses aspectos. A boa notícia é que Deus promete que jamais seremos submetidos a uma prova além do que possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Pois teu reino, poder e glória para todo sempre. Há alguns estudos de eruditos que dizem que não foi Jesus que escreveu, que disse essas palavras, e outros dizem que não, que foi Jesus que escreveu. É provável que os irmãos encontrem algumas situações onde alguém venha questionar sobre isso. Independentemente, irmãos, essa expressão, ela fecha de uma maneira um pouco mais poética a oração, ou o modelo de oração que Deus nos deu. Pois teu reino, o poder, a glória para sempre. Se foi Jesus que disse, ou se não foi Jesus que disse, não faz a menor diferença. Então não se deixe levar aí por alguém que queira, desviar o assunto da conversa. O importante
é saber que Jesus estabeleceu um modelo, uma forma de exemplo para nós nos comunicarmos a Ele. A oração. Não é uma reza, não é uma reclamação, é uma conversa. É um instrumento que nós temos e devemos usar. Diante de tudo aquilo que nós já aprendemos nessa noite, que a partir de agora as nossas orações possam de fato serem muito mais eficientes. Nós temos hoje na nossa igreja o privilégio de termos o relógio da oração. Meia hora, uma hora que você se dedica a conversar com Deus. Como tem sido essa conversa nos últimos tempos? Então eu peço ao nosso Deus que nos dê condição de entendermos que daqui para frente precisamos melhorar mais essa conversa, para que o poder dele continue agindo em nossas vidas e cada vez mais possamos ser instrumento dele em todas as oportunidades que ele nos der. Alguma dúvida? Sim. Relaxa, não tem isso não. Nada a ver. Não. Uhum. Tá. Uhum, uhum. Tá. Sim. Legal. Tá. Sim. Tá. Beleza. Alguém se habilita em poder ajudar nosso irmão? Entenderam a pergunta da irmã? Quer dizer, na oração dela, ela reconhece que a quantidade de coisas que ela pede é muito maior do que ela tem a agradecer. Isso não é só da nossa irmã não, hein? Isso. Exato. Exato. Isso. Isso. Então, exatamente. Esse exercício, irmã, é exatamente necessário que na prática da oração a senhora tenha em mente, todos nós devemos ter, em poder reconhecer num dia, num instante, num momento, quantas coisas boas Deus já fez por nós, e que é motivo do nosso agradecimento, da nossa adoração. Mas a nossa natureza humana, nesse aspecto, ela se sente todo o tempo carente. Então ela só sabe pedir. Então o nosso cérebro trabalha dessa forma também, né? Então o Espírito Santo já começa a dar para a irmã argumento, fala assim: olha, a sua oração deve ser no mínimo metade o que pede, metade o que agradece. Isso é uma regra? Não. Isso vai depender do teu tipo de relacionamento com Deus, daquele momento, porque vai chegar um momento que a irmã vai fazer uma oração só de agradecer. Quantas vezes nós já tivemos aqui na igreja? Olha, vamos fazer uma oração só de agradecimento a Deus. Vamos agradecer só agradecer, não vamos pedir nada. E quantas vezes nós mesmos não fazemos esse exemplo, né? Esse exercício, assim, hoje eu vou orar só para te agradecer, não quero pedir nada. Não, a nossa natureza humana não vai no automático quando é coisa espiritual, né? O nosso espírito vai estar sempre nessa guerra, nessa briga contra a nossa tendência natural. Então a nossa tendência natural não é evidenciar as coisas boas que Deus faz na nossa vida. A nossa natureza natural é o contrário, evidenciar aquilo que nós fazemos de bom, né? Então é muito pertinente a sua pergunta, parabéns por ela, e que nos traz esse alento de termos em mente essa necessidade de procurarmos, né? Quantas vezes as coisas acontecem à nossa volta e nós não percebemos quantos livramentos Deus nos dá durante o dia que nós nem tchum. Só a salvação de nossas almas já é um benefício, né, imenso, e nós muitas vezes não levamos isso em consideração. Tranquilo? Mais alguém? Pastor, quer comentar alguma coisa? Que eu sei que o senhor fica com vontade. Você escapou, hein, ó, pastor? Tranquilo até aqui, irmãos, porque o nosso tempo também já está esgotado. Mas, assim, que as dúvidas, irmãos, não parem. Não deu tempo de fazer a pergunta hoje? Manda no grupo, manda para nós aqui, vamos aprender juntos.
Tá? Como eu sempre falo com os irmãos, eu vou estar sempre instigando os irmãos a pensarem, a refletirem. Né? Então, vai para a sua casa hoje, ora ao Pai Eterno e agradece a oportunidade que você teve de ter recebido essa informação e não esquece de pedir que Ele continue te capacitando. E as dúvidas que os irmãos tiverem, tragam para cá, não fica com dúvida acumulada, não. Pois não. Está aqui, pastor. Vários momentos. E nesses momentos, se só me dá, eu vou pedir para a irmã repetir a pergunta, porque não chegou aqui audível. A irmã, não, estou respondendo em relação ao que a irmã Janaína falou. O meu ponto de vista em relação ao que ela disse, que não existe uma receita certa de como se ora. Porque eu acredito que todos nós aqui devemos orar mais de uma vez ao dia. E com isso, eu tenho que entender qual o momento que eu vou separar para pedir, qual o momento que eu vou separar só para agradecer, e qual o momento que eu vou pedir só para apresentar. Então, assim, eu acho que é complicado a gente, às vezes, dizer como alguém tem que orar, porque é muito pessoal, é muito eu para com Deus. Eu entendo assim, não sei se estou certa também, mas a minha oração é um jeito que só eu tenho, é uma particularidade só minha com Deus, porque é a minha intimidade com Deus. E às vezes, para que eu me sinta confortável, eu tenho então que, se de repente eu estou fazendo algo que não está me agradando, aí eu acho que a gente tem que apresentar a Deus e que Deus venha e nos ajude a fazer o melhor. Se não está bem dessa forma que eu estou orando, então, Senhor, me ensina, me ajuda. E eu acho que só Ele pode ajudar. É o meu ponto de vista, o que eu penso sobre a oração, de como orar a Deus. Se eu entendi o argumento da irmã, o comentário e a pergunta da irmã foi com relação exatamente a essa questão. Que não existe uma forma, um padrão. O Senhor Jesus não deu uma regra de como devemos orar, Ele estabeleceu um modelo. Mas nós temos aprendido que dentro desse modelo existem critérios, existem elementos que fazem parte dessa conversa, onde há não só o reconhecimento da soberania de Deus, o reconhecimento das falhas humanas, a declaração da nossa dependência, também o nosso agradecimento e mais as nossas petições. Então, quer dizer, se na minha oração eu tenho percebido, como a nossa irmã disse, que ela mais pede do que agradece, é exatamente porque o Espírito Santo está trabalhando no entendimento de que esse contexto da oração ainda vai ser melhorado quando eu começar a perceber os benefícios que Deus tem feito em minha vida e que me permitam agradecer por muitas coisas que muitas vezes eu nem conheço, porque aquilo que eu estou pedindo eu conheço as necessidades dos meus, dos que estão mais próximos, né, porque está mais latente na minha mente, mas não é uma receitinha de bolo, tá? Realmente é uma questão pessoal. Até que nós vimos lá na referência do que nós vimos na definição inicial. Quer dizer, é uma aproximação da pessoa com Deus. Então, nessa aproximação, não tem uma forma estabelecida de como eu me manifesto. Não, depende muito da minha relação com Deus. Por isso que lá no começo, quando ele diz Abba, Pai, é aquele tratamento carinhoso, né? Quem é um filho que vai para entrar em casa, precisa digitar a senha para conseguir uma audiência com o pai dele. Não, muitas vezes o filho entra na sala, o pai está numa ligação ou está fazendo qualquer outra coisa, não existe aquela formalidade entre pai e filho muitas vezes, né? Então é nesse sentido, nossa oração deve ter. Passou? Tá. Eu já peço desculpa mais uma vez aos irmãos, eu acabei estourando o horário, meu plano de aula furou de novo, peço perdão mais uma vez para os irmãos e fico à disposição, e nós estamos, né, todo o curso à disposição dos irmãos para qualquer esclarecimento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, devolvo direção ao trabalho, pastor João Maquete.